Quando o silêncio diz mais que 1000 palavras, uma reflexão para a alma. Há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Quantas vezes você já esteve diante de uma situação em que não foram necessárias palavras? Um olhar, um gesto, uma pausa. E, de repente, a alma entendeu tudo. Vivemos em um mundo barulhento. Um mundo cheio de notificações, sons, correria, conversas intermináveis. Mas, no meio dessa confusão, esquecemos do poder que existe no silêncio. O silêncio não é ausência, não é vazio. O silêncio é presença, é profundidade, é revelação. Hoje, convido você a embarcar comigo nessa jornada. Uma reflexão profunda, para entendermos juntos como o silêncio pode transformar nossa vida, fortalecer nossa fé e aproximar nosso coração de Deus. Este não é apenas um momento de ouvir uma mensagem. É um convite para viver uma experiência de alma, para desacelerar, respirar fundo e deixar que as palavras e os intervalos entre elas toquem seu coração. A Bíblia já nos ensina em Eclesiastes 3:7 que há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. E talvez, mais do que nunca, precisemos reaprender o valor desse tempo de calar. Vivemos cercados por palavras, na televisão, no rádio, nas redes sociais, até no trânsito. Sempre há alguém falando, sempre há sons que nos acompanham. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão distantes de escutar o que realmente importa. O silêncio não é apenas a ausência de som. O silêncio é um lugar de encontro. É no silêncio que nos encontramos com nós mesmos. É no silêncio que ouvimos a voz suave de Deus. É no silêncio que compreendemos a dimensão de sentimentos que palavras não alcançam. Você já percebeu como alguns dos momentos mais marcantes da vida não tiveram discursos longos? Um abraço sem palavras em meio à dor. Um olhar que transmite mais do que 1000 explicações. Uma oração silenciosa, feita em lágrimas, que sobe ao céu sem uma única frase. Salmos 46:10 nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma das maiores expressões bíblicas sobre o silêncio. Não precisamos sempre falar para sermos ouvidos. Não precisamos sempre gritar para sermos notados. Às vezes, basta aquietar, descansar, deixar que a paz de Deus ocupe o lugar do barulho da nossa mente. Muitas feridas da alma não encontram solução em conselhos ou em longos diálogos. Elas encontram paz no silêncio. Porque o silêncio nos dá tempo. Tempo para processar a dor. Tempo para respirar. Tempo para sentir. Pense em Jesus. Em muitos momentos de sua caminhada, ele escolheu o silêncio. Diante dos que o acusavam, ele ficou em silêncio. No Getsêmani, ele se afastou para orar em silêncio. Na cruz, entre uma palavra e outra, havia longos instantes de silêncio que falavam mais do que qualquer frase poderia falar. Esse silêncio não era vazio. Era cheio de significado. Era silêncio que curava, que fortalecia, que ensinava. Às vezes, quando não sabemos o que dizer a alguém que sofre, o melhor gesto é apenas estar presente em silêncio. Porque o silêncio, nesse caso, é abraço. O silêncio é cuidado. O silêncio é amor. Provérbios 17:28 diz: Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. O silêncio pode ser sabedoria. O silêncio pode ser proteção, e o silêncio pode ser remédio. Se pararmos para pensar, quase sempre é no silêncio que as maiores revelações acontecem. Na oração silenciosa, sentimos a presença de Deus. No silêncio da madrugada, ideias surgem, soluções aparecem, a mente clareia. No silêncio de um pôr do sol, a alma se encontra com a grandeza do Criador. Quantas respostas você não recebeu em momentos de silêncio? Quantas decisões importantes não foram amadurecidas longe do barulho, no recolhimento da mente e do coração? Isaías 30:15 nos lembra: Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Não é no barulho, não é na pressa, não é no excesso de palavras que encontramos força. É na quietude,
É na confiança silenciosa. É no entregar-se ao Deus que fala em sussurros e não em gritos. Quantas vezes você já esteve em uma conversa em que a outra pessoa falava, mas ninguém realmente ouvia? Vivemos na pressa de responder, na ansiedade de ter razão, no medo de parecer fracos se ficarmos calados. Mas o verdadeiro valor da escuta está no silêncio. Escutar é uma arte. E só conseguimos ouvir de verdade quando silenciamos por dentro. Não apenas calar a boca, mas acalmar os pensamentos, as respostas prontas, os julgamentos. Tiago 1,19 nos ensina: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é um dos maiores segredos da convivência. Ouvir mais do que falar. E para ouvir, precisamos do silêncio. Quantos relacionamentos poderiam ser salvos se aprendêssemos a escutar com atenção, em vez de tentar vencer uma discussão? Quantas amizades não seriam preservadas? Quantas famílias não viveriam em paz se cultivássemos o silêncio que acolhe, em vez do barulho que fere? Existe um silêncio ainda mais profundo do que a ausência de palavras: o silêncio da alma. O silêncio interior é quando aprendemos a acalmar os ruídos da mente, as preocupações que nos sufocam, as comparações que nos consomem. Vivemos presos a vozes que nos dizem: você não é capaz, você não vai conseguir, você não é suficiente. Mas, quando nos permitimos entrar no silêncio interior, essas vozes perdem a força, e no lugar delas, ouvimos a voz de Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Esse é o silêncio que renova, o silêncio que liberta, o silêncio que nos reconecta com a essência da vida. Nem sempre o silêncio é fragilidade. Muitas vezes, o silêncio é força, é coragem, é resistência. Em um mundo em que todos querem falar ao mesmo tempo, ficar em silêncio pode ser um ato de poder. Quando não respondemos a provocações, quando não damos espaço ao ódio, quando não permitimos que a raiva dite nossas palavras, o silêncio nesses momentos é escudo, é muralha, é proteção contra aquilo que poderia nos ferir. Lembre-se, nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes, o silêncio é exatamente a sabedoria que evita guerras desnecessárias. Provérbios 10:19 nos diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. O silêncio pode ser a nossa maior resposta. Talvez o aspecto mais profundo do silêncio seja quando ele se torna oração. Porque nem toda oração é feita de palavras. Às vezes, a oração é apenas um coração aberto diante de Deus, sem frases, sem explicações. É um suspiro, é um choro, é um pensamento guardado em segredo. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até mesmo quando não conseguimos falar, quando não encontramos palavras, o Espírito Santo traduz o silêncio do nosso coração diante do Senhor. Esse silêncio é sagrado. É um silêncio que cura. É um silêncio que restaura. É um silêncio que nos aproxima do Pai. Pense em um lago tranquilo, sem ondas. É no silêncio de suas águas que podemos ver o reflexo perfeito do céu. Assim é a nossa alma. Quando está agitada, não enxerga nada. Mas quando encontra o silêncio, reflete a beleza de Deus. Ou pense em uma semente. Ela não faz barulho quando cresce debaixo da terra. Ninguém a ouve brotar, ninguém percebe o instante em que a vida desperta. Mas é no silêncio do solo que ela se transforma em árvore. Assim também são os processos de Deus em nossa vida. Muitas vezes silenciosos, mas sempre frutíferos. E lembre-se da noite. É no silêncio da escuridão que as estrelas brilham com mais intensidade. Do mesmo modo, é no silêncio da alma que a luz da esperança se torna visível. Como trazer o silêncio para a vida em meio a tanto barulho? Aqui vão algumas práticas simples. Reserve momentos diários de silêncio.
Nem que sejam apenas 5 minutos para respirar fundo, desligar o celular e se reconectar com sua essência. Use o silêncio para ouvir mais. Ao conversar, pratique ouvir sem pressa de responder. Transforme o silêncio em oração. Não se preocupe em encontrar as palavras certas, apenas esteja diante de Deus em silêncio. Veja o silêncio como descanso. Não é perda de tempo, é investimento na sua paz interior. Esses pequenos hábitos podem mudar a forma como você lida com os desafios da vida. O silêncio nos ensina que não precisamos sempre ter respostas, que nem tudo precisa ser dito, que muitas vezes é no espaço vazio, no intervalo entre uma palavra e outra, que Deus escreve as maiores mensagens em nosso coração. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio. Talvez esteja esperando uma resposta, uma mudança, uma direção. E parece que o céu está quieto. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é preparo. É no silêncio que Ele trabalha em áreas que você ainda não enxerga. É no silêncio que Ele constrói o invisível até que chegue o tempo da revelação. Confie. O silêncio também fala. E quando fala, fala de amor, de cuidado, de esperança. Hoje, refletimos juntos sobre algo simples, mas transformador. O poder do silêncio. O silêncio que cura. O silêncio que revela. O silêncio que fortalece. O silêncio que aproxima de Deus. Talvez agora seja o momento de você escolher viver o silêncio como aliado, e não como inimigo. Permita que a quietude fale com sua alma. Permita que a voz suave de Deus seja ouvida no meio do barulho da vida. E descubra que o silêncio pode ser uma das linguagens mais poderosas do amor. Se esta mensagem tocou seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir que o silêncio tem valor. Deixe seu like para que mais pessoas encontrem esse vídeo. E se inscreva em nosso canal Reflexões em Mensagens para continuar recebendo palavras que edificam, inspiram e transformam. Que o silêncio de Deus, cheio de paz e esperança, acompanhe sua vida a partir de hoje. E que cada pausa, cada momento de quietude, seja um convite para sentir a presença dele mais perto de você. Amém.